Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Na escola eu tinha alguns amigos próximos, Jason e Brian. Fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de nos formarmos, Jason teve que se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Depois que nos formamos e ele concluiu sua mudança com a família, meu amigo Brian e eu fomos convidados para visitar sua nova casa durante um fim de semana. Decidimos, por tédio, começar a fazer trilhas pela floresta e pelo campo próximo, onde descobrimos um rio pitoresco. Era uma área linda e bastante tranquila, mas acabamos nos perdendo. Decidimos continuar seguindo o rio, pois perdemos a noção de qual direção era a montante ou a jusante. Sem nenhum som de civilização por perto, ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou o pai de Jason e pedir que nos buscassem, onde quer que estivéssemos. Mesmo não encontrando nenhuma estrada pavimentada ou rua por perto, continuamos seguindo o rio. Chegamos a um antigo prédio com aparência de igreja, feito de tijolos vermelhos muito antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até lá. Estava tomado por vegetação e arbustos. Decidimos entrar para ver se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e descobrir o endereço do local. Percebemos que havia alguns carros antigos, parecendo dos anos 70 ou 80, possivelmente novas, 4 deles muito sujos e enferrujados no estacionamento de terra, com pneus murchos ou faltando. Todos eram de cor branca ou costumavam ser, estacionados lado a lado. Ao nos aproximarmos, ouvimos sons de música gospel e algumas vozes cantando dentro da igreja. Ficamos aliviados por haver pessoas e entramos na igreja, que parecia bastante antiga e em ruínas. Espiamos pelas portas principais para o salão e vimos o que eu estimava ser cerca de uma dúzia de pessoas vestidas o melhor que podiam, embora claramente fossem pobres. Quando entramos, uma mulher idosa de cabelos brancos, usando óculos de armação grossa, que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e olhou para nós sem expressão no rosto. O que aconteceu em seguida realmente ficou marcado em minha memória e nunca vou esquecer enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar e largaram suas folhas de música. Lentamente, todos eles viraram a cabeça e nos olharam com olhares vazios e pouco acolhedores. Jason disse: "Desculpe interromper, só queremos usar seu telefone para ligar para meus pais virem nos buscar." Ninguém disse nada. Ficou um silêncio total naquela igreja, exceto pelo rangido dos bancos de madeira sob o peso das pessoas. Então, nós simplesmente recuamos lentamente pela porta e a deixamos se fechar atrás de nós. Olhamos um para o outro com medo e saímos em silêncio. Começamos a caminhar pela estrada de terra e quando Brian mencionou que não havia cruzes nem nada relacionado ao cristianismo lá dentro, olhamos para trás e vimos que talvez uma dúzia daqueles homens haviam saído na frente da igreja e estavam nos observando atentamente enquanto seguíamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr pela estrada de terra, o que parecia durar uma boa meia hora. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina muito antigo e em ruínas, que parecia um daqueles postos de serviço antigos. Entramos e vimos que as prateleiras estavam em sua maioria vazias e empoeiradas com uma rápida olhada. Um homem idoso, excessivamente bronzeado, com um boné de beisebol sujo e oleoso, estava atrás do balcão, lendo um livro antigo com bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês estão perdidos, né? Sigam pelo caminho por onde entraram. Virem à esquerda quando encontrarem um poste de telefone e sigam pela trilha. Ela os levará até uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto caminhávamos pela estrada em direção ao poste de telefone que o homem mencionou, olhamos para trás e o velho estava na frente do posto de gasolina, com os braços cruzados, apenas nos observando com um sorriso de dentes podres no rosto. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos aquela trilha até a rodovia mais próxima. Depois de aproximadamente meia hora de caminhada no crepúsculo, que havia acabado de escurecer quando chegamos à rodovia, tentamos acenar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos a ele que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Jason, ao qual ele assobiou e disse que estávamos realmente perdidos. Demorou cerca de 30 minutos para que o policial nos levasse de volta à casa de Jason.
Durante a conversa, ele nos disse que deveríamos ter cuidado naquelas florestas, pois havia algumas pessoas estranhas e fanáticas por bruxaria. Há muito tempo, cerca de 8 anos atrás, 2 amigos e eu, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Mas na época, fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas eu e Sean ainda conversamos com frequência, e muitas vezes falamos sobre essa história. Nós tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey. Na nossa antiga cidade, havia muitas casas vazias. No topo de uma estrada íngreme, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais conheciam a igreja, que ficava em uma estrada fechada e estava abandonada há muitos anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou qual é o estado atual dela, pois agora moro na Flórida. Mas James, Sean e eu, como os aventureiros encrenqueiros que éramos, tivemos essa genial ideia de levar um tabuleiro Ouija para a igreja, tarde da noite. Isso aconteceu em outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Sean tinha o tabuleiro Ouija no armário dele, então ele o trouxe. Eu dirigi os 3, primeiro peguei o James e depois o Sean, e fomos direto para a igreja. Como a estrada íngreme até a igreja estava bloqueada, tivemos que estacionar à beira da estrada e seguir a pé a partir dali. Seguimos pela estrada íngreme até a igreja, usando apenas uma lanterna no início para não chamar muita atenção. Mas assim que chegamos ao topo da colina, os 3 ligamos nossas lanternas. A igreja estava cercada por bosques em todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. A igreja já havia sido invadida inúmeras vezes e estava coberta de grafites. A grande porta da frente já estava entreaberta, então 2 de nós tiveram que se esforçar para abri-la, pois arranhava no chão. Mas uma vez dentro, naturalmente começamos a olhar ao redor do lugar com nossas lanternas, para ter certeza de que não havia mais ninguém ali. Era definitivamente assustador estar naquele lugar à noite. Sean montou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas de sua mochila. Ele riu e disse que isso adicionaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação triangular ao redor do tabuleiro e quando todas estavam acesas, desligamos nossas lanternas. Agora, a única luz no local vinha das velas, criando uma atmosfera muito mais sinistra e desconfortável. Mal conseguíamos enxergar mais do que talvez 6 metros em todas as direções, então começamos a brincar com o tabuleiro Ouija. Sean era quem mais falava nessa hora. Não consigo me lembrar exatamente o que ele disse, mas ele definitivamente começou com o típico clichê de perguntas do tabuleiro Ouija, como, tem alguém aí? O ponteiro do tabuleiro Ouija começou a se mover e começamos a rir. Eu sabia que era um deles quem estava fazendo isso. Acho que não é possível brincar com um tabuleiro Ouija com seus amigos sem que alguém mova o ponteiro de forma brincalhona. Mas seguimos em frente e quem quer que estivesse movendo soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho, como um estalo, vindo do altar da igreja. A melhor forma de descrevê-lo seria como o som de um pedaço grande de madeira se partindo ao meio. Foi alto e parecia ter sido feito por alguém. Todos nós saltamos em reação e corremos para iluminar a direção do altar com as lanternas dos nossos celulares. Não havia ninguém lá, pelo menos não que pudéssemos ver. Acho que os 2 também ficaram tão assustados quanto eu depois disso. Mas o lugar era antigo e estava caindo aos pedaços, então alguns barulhos estranhos de vez em quando não pareciam tão loucos. E assim, continuamos. Todos nós nos revezamos fazendo perguntas para o tabuleiro Ouija, mas o ponteiro já não se movia mais. Acho que o som do estalo assustou os 3 e agora estávamos levando aquilo mais a sério. Isso continuou por um tempo até que outro som vindo da área do altar quebrou o silêncio novamente. Mas antes mesmo de termos tempo de iluminar a área novamente, algo caiu sobre o tabuleiro Ouija, fazendo com que todos nós saltássemos e gritássemos. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Há 2 segundos, todos nós tínhamos as mãos no ponteiro, então não havia como qualquer um de nós ter feito aquilo. Os 3 nos levantamos e corremos para fora da igreja gritando, deixando para trás o tabuleiro Ouija e as velas. Corremos colina abaixo de volta ao meu carro, e com medo de estarmos sendo perseguidos, não esperamos. Eu dirigi todos de volta para a casa do James, onde ficamos no carro por meia hora, conversando e nos perguntando o que exatamente havia acontecido. O Sean é muito religioso e supersticioso. Ele estava convencido de que tínhamos atraído algum tipo de espírito. Eu realmente não acredito nessas coisas.
Acredito que havia mais alguém na igreja conosco, o que também acho igualmente aterrorizante. Sean voltou à igreja no dia seguinte com James para pegar seu tabuleiro Ouija de volta. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, o tabuleiro havia desaparecido, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando eles viram que o tabuleiro tinha sumido da entrada, decidiram ir embora imediatamente. Essa continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Isso aconteceu no condado de Warren, na Geórgia, em uma área rural do interior do estado. Eu estava com minha namorada Marissa e estávamos dirigindo pela região, explorando o local para ver se era um lugar onde gostaríamos de morar. Era muito tranquilo e espaçoso o que buscávamos. Ambos somos católicos romanos, embora ela goste de ir à igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e não havia muito tráfego. Visitamos várias coisas na área que eram importantes de se ver antes de decidir mudar para lá. Como a Marissa é uma equestre a grande parte de sua vida, um ponto importante para nós era ter um celeiro para os cavalos dela em uma área rural. Depois de ver algumas propriedades à venda, passamos por uma pequena igreja bonitinha à beira da estrada tranquila. Havia vários carros no estacionamento. Essa igreja não ficava longe da última propriedade que tínhamos acabado de ver. Então Marissa me cutucou e disse que deveríamos ver se estava acontecendo uma missa e se o lugar era agradável. Parei o carro no pequeno estacionamento de terra ao lado de uma antiga minivan vermelha. Muitos carros no estacionamento eram mais antigos. Comentei isso com a Marissa enquanto saíamos do carro, e ela concordou, dizendo que provavelmente era porque era uma área de baixa renda. Abri a porta da igreja e entramos. Era bem pequena por dentro, como esperávamos. Havia 5 fileiras de bancos, cada uma cortada ao meio no meio do corredor central. Devia ter pelo menos 20 pessoas lá dentro, embora não fosse um público mais velho. Normalmente, em qualquer missa, grande ou pequena, você veria um número considerável de idosos, mas com base nas costas de todas as pessoas lá dentro, todos pareciam ter entre 30 e 40 anos. Parecia que todos estavam em silêncio, em algum tipo de oração. Sentamos no fundo e as pessoas mais próximas a nós começaram a nos olhar, um por um. Quando os outros notavam os olhares, eles também olhavam para ver o que os outros estavam olhando, e em seguida olhavam para nós. Marissa e eu nos olhamos e nervosamente olhamos de volta para todos. Tudo o que conseguimos pensar em fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Eles nos davam os olhares mais hostis. Foi quando percebi que não havia mulheres ali, nenhuma única, exceto a Marissa. Nos olhares, parecia que eles estavam olhando mais para ela do que para mim. Um homem com uma máscara na frente dessa suposta igreja, próximo ao que eu acho que deveria ser o altar, se aproximou e apontou para nós, perguntando quem nos convidou para estar ali. Decidi responder por nós e disse que estávamos apenas passando por ali e vimos que estava acontecendo uma missa, então queríamos participar. O homem claramente não era um padre, e aquela claramente não era uma igreja católica romana. O homem mascarado disse que precisávamos sair imediatamente. Nesse momento, todas as pessoas na igreja estavam nos olhando. Eu disse para Marissa, "Vamos, querida", e levantamos rapidamente, saindo às pressas. Corremos para o carro sem perder tempo. Olhei pelo espelho retrovisor e vi alguém do prédio entrando na van no estacionamento. Parecia que não havia chance de eles nos seguirem até percebermos que a van cinza estava nos alcançando no espelho. Eu pedi para Marissa usar o GPS para encontrar o escritório do xerife do condado de Warren e dirigimos direto para lá. A van nos seguiu o tempo todo, não colada na nossa traseira, mas perto o suficiente para ficar óbvio. Assim que chegamos ao estacionamento da segurança pública, a van continuou na estrada e desapareceu quando ela se foi. Seguimos direto para casa e nunca mais olhamos para o condado de Warren. Claramente acabamos em algum tipo de reunião de culto, mas não entendo por que eles nos mandaram seguir ou por que estavam realizando a reunião em plena luz do dia, nem por que não trancaram a porta, pelo menos. Por segurança, decidimos não voltar lá e deixamos essa experiência para trás. Foi algo muito estranho e assustador que não queremos reviver novamente. Quando eu era um escoteiro, nossas reuniões sempre aconteciam em algum lugar de uma escola primária católica, fosse na academia da escola ou em uma das salas adjacentes. Eu tinha cerca de 8 anos quando isso aconteceu, e foi perturbador.
Mas antes de explicar o motivo de eu estar contando isso, deixe-me começar desde o início. Tudo começou alguns dias antes, quando eu estava na missa com minha mãe e meu irmão. Íamos à igreja a cada 2 semanas e geralmente chegávamos atrasados. Então sentávamos no fundo ou ficávamos próximos às portas, se não houvesse lugares disponíveis. Naquele dia, nos sentamos no canto do fundo. Minha mãe e meu irmão entraram primeiro no banco e eu me sentei na ponta. Em algum momento durante a missa, notei que um homem mais velho, de óculos e com bigode branco, estava encostado na parede à minha esquerda, olhando para mim. Ao olhar na direção dele, ele sorriu, e eu lembro claramente desse rosto estúpido e assustador que ele fez, tentando ser engraçado. Mas eu tinha 8 anos, não era uma criança pequena, e aquilo me deixou desconfortável. Fiz o possível para desviar o olhar, mas pude perceber que ele continuava olhando para mim a cada poucos segundos. Eu olhei para ele novamente e, mais uma vez, ele fez uma cara estranha que, suponho, era para ser engraçada, mas apenas parecia estranha novamente. Minha mãe notou dessa vez e me cutucou no ombro, sussurrando para eu ignorá-lo. Acredito que ela também lançou um olhar de desprezo para ele. Da próxima vez que olhei naquela direção, o homem não estava mais lá. Ele havia ido para algum outro lugar. A próxima coisa de que me lembro daquela missa foi quando fui receber a comunhão. E ao voltar para meu lugar, o homem estava de volta naquele mesmo local, olhando para mim e sorrindo o tempo todo, até que cheguei ao meu assento. Minha mãe notou isso novamente, e como já tínhamos recebido a comunhão, decidimos simplesmente sair. Minha mãe disse, enquanto saíamos, que não gostou da forma como aquele homem nos olhava, especialmente a mim. Agora, avancemos para quando o escotismo entrou em cena. No final das nossas reuniões, às vezes tínhamos pequenas competições ou jogos divertidos. E no dia em questão, estávamos fazendo uma caça ao tesouro. Os itens que tínhamos que encontrar estavam todos relacionados ao tema do escotismo. Lembro-me de alguns dos objetos da lista. Um kit de primeiros socorros, uma corda, uma lanterna e coisas desse tipo. Fomos divididos em 2 times e cada um tinha uma cópia da lista. A equipe que encontrasse a maioria dos itens venceria. Então, todos nós nos separamos. A área de jogo se estendia da academia até a cantina e algumas das salas adjacentes. Eu corria pelos quartos e corredores estreitos que nunca tinha visto antes, procurando por qualquer um dos itens da lista. Não tinha muita sorte. Eventualmente, me via em um corredor estreito na parte de trás da cantina, perto da cozinha. Nesse corredor, havia uma geladeira de sorvetes cheia de picolés. Olhei dentro da geladeira em busca de algum dos itens, mas não encontrei nada. Foi então que decidi ser sorrateiro e pegar um dos picolés. Enquanto o fazia, ouvi uma voz masculina à minha direita. Olhei e vi aquele mesmo homem da igreja, que tinha me olhado alguns dias antes. Ele se aproximou de mim sorrindo e disse algo como: "Não deixe que te vejam pegando isso." Ele fechou a porta da geladeira e segurou minha mão, dizendo que tinha alguns doces melhores nos fundos, onde as crianças não eram permitidas. Consegui soltar minha mão da dele e tentei sair, assustado. Mas ele segurou meu pulso com força. Virei para ele e gritei por ajuda. Ele me soltou e disse para eu parar. Corri de volta para a academia e contei ao líder do grupo escoteiro o que havia acontecido. Felizmente, meu líder escoteiro era um homem gentil e atencioso, provavelmente porque também era pai. Ele contou tudo para minha mãe. Eu disse a ela que era o mesmo homem da igreja, e meu líder escoteiro ajudaria minha mãe a relatar o incidente à igreja. Descobriu-se que aquele homem trabalhava para a igreja. Não tenho certeza exatamente do que ele fazia, mas ele morava no terreno da igreja, o que explicava por que ele estava lá. O que me deixa doente é que surgiram acusações contra aquele homem feitas pelos pais de um coroinha, alegando que ele o havia tocado de forma inadequada. A coisa repugnante é que consigo imaginar o que ele planejava tentar fazer se eu realmente o tivesse seguido para onde ele queria me levar. Não sei se aquele homem foi para a prisão ou o que aconteceu, mas sei que a igreja cortou relações com ele depois disso. Sou um coordenador de operações de cemitério, ou, se preferir, pode me chamar de gerente de cemitério. Uma parte do meu trabalho é sentar com os convidados e familiares dos falecidos para organizar funerais, facilitar a venda de sepulturas, entre outras coisas. Certo dia, um homem de 30 e poucos anos chamado Antônio, muito espiritual, sentou-se comigo para comprar uma sepultura para seu pai doente, que estava em cuidados paliativos.
Antônio era um homem hispânico com um sotaque forte, e vi em seus olhos que ele era muito dedicado. Ele me mostrou fotos de seu pai, que também parecia ser uma pessoa muito gentil, jovem demais para ser tirada de sua família. Infelizmente, o tempo do homem acabou naquela mesma semana, e Antônio organizou o serviço funerário de seu pai no cemitério. Era um dia muito tempestuoso, o dia do funeral, o que se acreditava ser um sinal de boa sorte. A procissão fúnebre parou em frente ao prédio do escritório por um momento. Eu saí brevemente para a área coberta na frente do prédio e vi Antônio no carro atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro. Devido ao mau tempo, voltei para dentro até que a procissão estivesse pronta para seguir para o local de sepultamento. Entrei em uma das caminhonetes do cemitério e segui a procissão até o local final, onde eu ficaria com meu guarda-chuva, supervisionando. Faz parte do meu trabalho garantir que os serviços funerários transcorram sem problemas. Após o funeral, dei algumas voltas no local com a caminhonete, apenas para observar a área, como fazia pelo menos algumas vezes ao dia. Eu tinha muitos documentos para cuidar, e além disso, precisava fechar o cemitério naquela noite. Mais tarde, voltei para a minha mesa e cuidei disso. O cemitério fecha às 17h30. Então, assim que começou a escurecer, percorri o local mais uma vez para garantir que todos os visitantes tivessem saído. Em seguida, dirigi até o portão da frente para fechá-lo. Era início de março, relativamente quente, mas os dias ainda eram mais curtos. Então, no horário de fechamento em um dia normal, já estaria escurecendo. No entanto, naquele dia tempestuoso, já parecia estar noite. Enquanto voltava para o escritório, pensei ter visto alguém caminhando apressadamente por uma das alamedas de lápides antes de se virar atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Buzei a buzina para avisá-lo de que o local estava fechado, mas estranhamente não o vi novamente. Peguei meu guarda-chuva e corri na direção daquele ponto sob a chuva. Virei além da cerca viva em que ele se virou e olhei para baixo nesta longa fileira de lápides de um lado e cercas vivas do outro. Não vi ninguém. Procurei ao redor na chuva por mais uns bons 20 minutos, mas acabei desistindo. Dirigi de volta ao escritório e analisei as imagens das câmeras de segurança. Nenhuma delas registrou qualquer movimento incomum, embora fosse um pouco mais difícil enxergar devido à tempestade e também porque já estava completamente escuro lá fora. Tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, observando a câmera enquanto terminava algumas tarefas administrativas. Foi quando ouvi a porta da frente da sala de visitas ser fechada com força. Levantei-me da cadeira e gritei: "Olá!". Meu primeiro pensamento foi que era a mesma pessoa que eu tinha visto antes. Talvez ela tivesse ficado trancada no cemitério e estivesse procurando ajuda para sair. Saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e disse: "Olá!", novamente. Talvez o barulho da porta se fechando fosse a pessoa saindo. Comecei a olhar pelas janelas e parei quando, através de uma delas, vi alguém do outro lado me encarando com uma expressão vazia. Saltei para trás e gritei, mas ele não se abalou. Aproximei-me e fiz uma expressão de confusão, semicerrando os olhos, quando percebi que reconhecia aquele homem hispânico de aparência mais velha. Na minha mente, ele me lembrou exatamente as fotos do pai de Antônio que ele havia me mostrado. Com o coração na boca, corri para fora do prédio e para o lado onde tinha visto o homem. Mas ele havia desaparecido. Ele não estava correndo pelos campos, não estava se escondendo em um arbusto próximo, ele simplesmente havia sumido. Olhei ao meu redor, em pé sob a chuva e ficando encharcado, e depois voltei correndo para dentro, arrumei minhas coisas, tranquei tudo e peguei meu carro. Abri e fechei o portão mais uma vez, trancando-o atrás de mim, e dirigi para casa. Quando minha esposa me perguntou por que eu estava tão calado, apenas disse a ela que tive um longo dia de trabalho. Até hoje, acredito que estava apenas me sobrecarregando, e minha mente estava me pregando peças, mas ainda é genuinamente perturbador pensar nisso. Meu nome é Jeremy, e isso aconteceu no meio de outubro, um dia frio e ventoso. Eu moro em uma cidade relativamente grande, mas muito pobre e antiga, com prédios do início do século XVIII. Uma noite, um amigo e eu estávamos entediados e decidimos sair para dar uma volta às 3 da manhã. Eu sei que sair às 3 da manhã em uma cidade pobre não é exatamente inteligente, mas nós gostamos de nos divertir. Ficamos entediados de ficar dirigindo por aí ouvindo nossa música alta.
Nós dois somos grandes fãs de metal e na época tínhamos nossa própria banda, então decidimos que seria interessante e legal dar uma volta em um cemitério da cidade. Atrás da Praça da Cidade Velha, há um cemitério enorme, dividido em dois lados por uma estrada, ocupando cerca de 20 acres de terra. Como eu disse, é enorme. Decidimos explorar a parte mais antiga do cemitério. Essa parte é completamente separada do resto do cemitério mais novo por uma antiga cerca de ferro e um portão. Começamos a caminhar e explorar o cemitério, tentando ler as antigas sepulturas cobertas de musgo, tirando fotos, sendo um pouco desrespeitosos, eu sei, mas essas sepulturas têm pelo menos um século de idade, então não havia ninguém vivo que pudesse se importar com isso, e tenho certeza de que as pessoas nas sepulturas não se importaram muito. Depois de cerca de 1 hora explorando, sentamos ao lado de uma árvore gigante de nozes no meio do antigo cemitério, quando ouvimos uma risadinha de uma menininha. Quero dizer, era bem perto de nós. No começo, eu pensei que talvez fosse um brinquedo deixado em uma sepultura de criança ou algo assim. Eu não me assusto facilmente, então simplesmente imaginei que fosse algo ativado por movimento ou algo assim. Nós não somos fáceis de assustar, então apenas rimos da situação, apontando o quanto era assustador, e continuamos conversando e aproveitando a atmosfera. Então, como em todas as histórias assim, comecei a sentir que algo ou alguém estava me observando. Mais uma vez, pensei que estava deixando tudo isso entrar na minha cabeça. Foi quando meu amigo disse que achava ter visto alguém nas sombras de uma pequena área arborizada ao lado do cemitério, bem perto de onde estávamos. Nesse ponto, ambos estávamos um pouco assustados e decidimos levantar e ir embora. E foi quando ouvimos o mesmo barulho, exatamente o mesmo barulho, de novo, quando ouvimos folhas sendo pisoteadas pelos pés de alguém. Foi aí que saímos correndo. Descemos a colina que levava à parte antiga do cemitério, onde meu carro estava estacionado. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. Parecia que aquele barulho de risadinha estava nos seguindo naquele momento. Ambos entramos em um estado de luta ou fuga completa naquele momento, indo o mais rápido que podíamos, sem pensar. Os ruídos atrás de nós pararam quando chegamos ao meu carro. Eu liguei o carro e o coloquei em movimento, saindo pela estrada sem olhar para trás. Felizmente ninguém nos atingiu. Seguimos pela estrada até o único posto de gasolina aberto naquela hora da noite para verificar a parte de trás do meu carro. Nós dois estávamos discutindo o quão assustados estávamos, pensando em todas as coisas terríveis que poderiam ter acontecido. Chegamos ao carro para verificar e imediatamente encontramos as portas traseiras abertas. Eu tenho certeza de que nenhum de nós abriu as portas. Não havia motivo para abrirmos. Olhei para os bancos traseiros para ter certeza de que não havia nada ali. Entrei rapidamente no carro e parti. Ainda estou confuso sobre o que aconteceu naquela noite. Não tenho certeza se ambos reagimos exageradamente ou algo do tipo. Tudo o que sei é que ainda sinto aquela sensação estranha de que algo está atrás de você sempre que conto essa história. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Sean, que era um grande brincalhão, veio até nossa casa para relaxar no porão, como costumava fazer durante o verão. Lembro-me de que ele estava segurando uma garrafa de Coca-Cola, e eu estava comendo no Wendy's quando ele disse que deveríamos dar uma olhada naquele cemitério assustador do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória de todas, e eu até disse isso a ele. Ainda assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente qual cemitério ele estava falando. Não sei nem se deveríamos chamá-lo de um cemitério regular. Era apenas um pequeno terreno com talvez 100 lápides no máximo. As lápides tinham uma aparência bem arcaica, e sempre que passávamos por lá, não havia sinais de que alguém tivesse vindo visitar nos últimos 10 anos. O local provavelmente datava de séculos atrás, e tinha uma atmosfera super assustadora, fechado por uma cerca de metal gótica e cercado por bosques em 2 lados, a estrada em outro e um prédio antigo abandonado em outro. Tudo ali dava arrepios. Demorou um pouco para convencer o Sean, mas ele conseguiu me convencer a ir também. Ironicamente, era um dia bem nublado e meio avermelhado, o que convenientemente adicionava ao clima. O Sean estacionou o Honda dele ao lado da estrada. Eu disse para ele se aproximar mais, para não parecer óbvio que estávamos lá. Era uma estrada pouco movimentada, então seria meio suspeito. Ele estacionou a algumas centenas de metros de distância, e saímos e cortamos pelos bosques para que qualquer tráfego potencial não nos visse entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca no bosque foi fácil.
Era uma cerca de 3 ou 4 pés de altura. O Sean meio que liderou a aventura, já que era principalmente ideia dele. Ele nos conduziu pelo pequeno terreno sinistro e olhamos as lápides arcaicas. Todas pareciam ser do século XIX, e a escrita em algumas delas estava ilegível naquele ponto. Eu sei que pode parecer bobo e clichê, mas eu não conseguia deixar de sentir que estava sendo constantemente observado. Comecei a olhar ao redor nos bosques circundantes. Comentei com o Sean o quão assustador aquilo era. Eu sei, ele respondeu. Ainda com a sensação de estar sendo observado, olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério, para uma das janelas. Por um breve momento soube que vi alguém parado na janela, mesmo através do embaçado e da sujeira no vidro. Mas essa pessoa casualmente se abaixou ou se afastou da janela. Avisei ao Sean que estávamos sendo observados por alguém naquele prédio. Ele virou para olhar também e foi procurar a entrada, mas eu disse para ele não ir. Devíamos apenas ir embora antes de nos metermos em encrenca, falei. Fiquei parado ao lado da lápide em que ele estava olhando enquanto ele circulava o prédio. De repente, ouvi um estrondo alto e olhei naquela direção. Vi um homem mais velho, provavelmente por volta dos 55 anos, com cabelos grisalhos e usando um sobretudo preto. Acredito que ele estava usando jeans e tinha um bigode, mas isso foi tudo o que consegui notar sobre ele. Então ele abriu a boca e gritou. Não apenas falou alto, mas gritou: "Saia! Saia!" Com tanta intensidade que até os pássaros voaram assustados. E de repente, comecei a sentir tontura, e de repente tudo ficou escuro. A próxima coisa de que me lembro é de acordar sendo arrastado pelos bosques. Entrei em pânico, pensando que estava sendo sequestrado. Mas quando me virei e levantei, percebi que era apenas o Sean. Ele estava apavorado com algo e me disse para segui-lo e correr de volta para o carro, então não fiz perguntas. Enquanto corremos pelos bosques, ouvi algo se aproximando de nós, e quando me virei, percebi que estávamos sendo seguidos por alguém, então corri ainda mais rápido. Chegamos até o Honda dele, e ele colocou o carro em movimento antes mesmo que ele tivesse tido tempo de ligar totalmente. Quando o Sean estava dentro daquele prédio abandonado, ele encontrou um símbolo de desconcerto pintado no chão de madeira, que basicamente é o sinal de Satanás. Ao redor dele, havia um monte de bonecas estranhas com botões nos olhos. Ele não teve a chance de ver mais nada no prédio, porque ouviu o grito do homem do lado de fora. Ele correu para me encontrar desmaiado no chão e viu o homem mais velho se aproximando devagar de mim. Sean começou a me arrastar para longe do homem e em direção aos bosques. Ele literalmente me pegou no colo e me jogou por cima da cerca para me tirar de lá. Rapidamente recuperei a consciência, e foi quando começamos a correr. Eu só desmaiei uma vez na minha vida, e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas acontecer em um cemitério com algum tipo de construção ritualística satânica ao lado torna tudo ainda mais estranho. Meu avô faleceu há alguns anos, e eu sempre fui muito próximo dele. Em julho passado, no aniversário dele, eu o visitei no cemitério. O cemitério onde ele e minha avó escolheram ser enterrados ficava a cerca de 1 hora de carro do meu apartamento. Minha família morava mais perto, então todos foram juntos ao túmulo dele, mas eu tive que ir separadamente. Era um dia chuvoso e deprimente, e não há nada pior do que visitar um cemitério em um dia sombrio. O porteiro do portão me pediu o número do jazigo e eu o forneci. Ele me deixou entrar. O cemitério é bem grande e eu só tinha ido lá algumas vezes antes, mas não como motorista, então tive dificuldade em encontrá-lo. Não vi muitas outras pessoas, se é que vi alguém, no cemitério naquele dia. Tenho certeza de que o clima teve algo a ver com isso. Finalmente, encontrei a lápide dele e estacionei meu carro na grama ao lado. Coloquei algumas flores embaixo de uma pedra. Fiquei ali por um tempo com os olhos fechados e rezei. Quando terminei minha oração, abri os olhos e olhei para cima. Havia um homem idoso parado a cerca de 5 fileiras de sepulturas abaixo, diretamente em frente a mim, e ele estava olhando para mim. Eu reconheci esse homem. Era meu avô. Não podia ser. Esfreguei os olhos e ele tinha sumido. Será que tive um momento espiritual? Ou meus olhos e mente estavam me pregando peças? De qualquer forma, fiquei arrepiado e com arrepios. Fiquei sinceramente assustado. Voltei para o meu carro e disse: "Eu te amo, vovô." E segui dirigindo. Sentia como se tivesse uma dor de cabeça no caminho de volta para casa. Não sei porquê.
Eu era o único carro na Prospect Road, uma estrada tranquila com florestas densas de ambos os lados. Geralmente há veados atravessando aqui. Meu carro percorria a estrada rapidamente, e então avistei alguém à beira da estrada se aproximando. Não podia ser. Parecia meu avô novamente. Quando percebi isso, meu coração afundou e acidentalmente desviei o carro. Tentei desesperadamente retomar o controle e parar. Felizmente, meu carro não acabou em uma árvore, apenas derrapou no meio da estrada até parar. Olhei imediatamente para trás, onde o vi, e vi um veado à beira da estrada olhando para o meu carro. Meu coração estava acelerado, eu estava aterrorizado. Não estava me sentindo bem, não estava doente, mas algo não estava certo com a minha cabeça. Cheguei em casa, me certifiquei de que não havia carros vindo e voltei para a minha faixa. Foquei na estrada o melhor que pude, considerando o que acabara de ver 2 vezes. O resto do dia foi estranho. Não estava doente, mas algo não estava certo com a minha cabeça. Fui para a cama cedo depois de assistir a um episódio do meu programa favorito. Acordei por volta das 2 da manhã com o telefone tocando. Era um número desconhecido. Meu coração começou a acelerar novamente, e uma ligação a essa hora não poderia ser algo bom. Aceitei a ligação e coloquei o telefone no ouvido. Do outro lado, só havia estática. Finalmente disse alô. Mais estática. Mas o que pensei ter ouvido em seguida não conseguia acreditar. Por meio segundo, pensei ter ouvido a voz do meu avô por entre a estática. Tentei dizer alô novamente, mas fiquei tão abalado que não consegui. Meu corpo inteiro estava tremendo. Então a ligação ficou em silêncio e foi encerrada. No dia seguinte, liguei para a minha operadora de telefonia para rastrear o número, mas eles não conseguiram. Aparentemente não tinham dados suficientes para rastreá-lo, embora eu não saiba se isso foi apenas uma desculpa ou não. Os eventos que ocorreram naquele dia e à noite foram os mais assustadores que já experimentei. Será que meu falecido avô estava tentando entrar em contato comigo? Não sei, porque isso parece ridículo. Você pensaria que, ao passar por algo assim, estaria cheio de emoção e alegria, mas não. Ainda me aterroriza, e realmente não sei o que pensar ou sentir sobre isso. Independentemente de parecer ridículo ou não, isso aconteceu, e quase todas as noites me pergunto se aquele realmente era o meu avô ao telefone. Meus amigos e eu éramos muito estúpidos quando éramos adolescentes. Eu devia ter uns 17 ou 18 anos quando isso aconteceu. Era o mês de outubro, e eu queria fazer algo assustador no espírito do Halloween. Havia um pequeno cemitério a cerca de 10 minutos de onde eu morava. E quando eu estava bêbado com alguns amigos, eu disse que deveríamos entrar furtivamente nele. Vou inventar alguns nomes para meus amigos: Ryan e Mike. Estávamos na casa do Ryan, ele nunca bebia, então quando tive essa ideia, ele foi o motorista para nos levar ao cemitério. Mike e eu éramos realmente os que estavam levando isso a sério, o Ryan estava apenas acompanhando. Mas, novamente, ele não tinha bebido. O Ryan estacionou em um estacionamento do outro lado da rua. Era uma cidade fantasma, porque já era depois da meia-noite. Certificamo-nos de que não havia ninguém por perto para nos ver enquanto pulávamos a cerca do cemitério. Não estava totalmente escuro, mas era um pouco difícil ver a mais de 10 pés à frente. Então todos estávamos usando as lanternas dos nossos iPhones. Não parecia haver segurança noturna no cemitério, então nos separamos um pouco. O Ryan parecia estar seguindo o Mike de perto. Eu ainda conseguia ver onde eles estavam por causa das suas lanternas. Eu fui um pouco mais longe sozinho e decidi começar a gravar um vídeo assustador. Comecei a gravar com as luzes acesas, é claro. Gravei várias lápides antigas e a atmosfera assustadora do cemitério à noite. Eu não vi mais o Mike e o Ryan, então comecei a procurá-los ainda gravando. Olhei para a tela do meu celular e congelei. Havia uma mulher vestida com um vestido branco ou uma túnica, eu diria, com cabelos longos e grisalhos. Ela estava olhando para o chão. Eu olhei para cima da tela do meu celular para olhar para ela pessoalmente, mas ela desapareceu. Comecei a recuar. Olhei de volta para a tela do meu celular e lá estava ela novamente, mas agora ela estava olhando para a câmera, ou melhor, olhando para mim. Olhei para cima do celular novamente e não consegui vê-la mais uma vez. Então olhei de volta para a tela novamente, e pude vê-la se aproximando de mim. Comecei a gritar pelo Mike e pelo Ryan enquanto corria daquele local. Não conseguia ver as lanternas deles em nenhum lugar, e eles não respondiam aos meus gritos. Tive a sensação de que eles estavam tentando me assustar, então corri de volta para a cerca do cemitério para pular e sair.
Consegui chegar ao carro do Ryan e enviei mensagens para os dois, dizendo que precisávamos sair do cemitério agora. Eles me encontraram no carro alguns minutos depois. Todos nós ficamos sentados no carro e assisti ao vídeo que eu gravei. Eles tinham a mesma expressão horrorizada que eu, agora que eu estava realmente assistindo o vídeo inteiro. Eu podia ver o momento em que a mulher lentamente levantava a cabeça olhando para o chão para me olhar e depois começava a se mover em minha direção. Nós só conseguimos vê-la se movendo por 1 segundo ou 2 antes de eu começar a gritar no vídeo e correr para longe. Mas a forma como ela se movia, não conseguíamos ver nenhum movimento das pernas. Quase parecia que ela estava flutuando para mim. Eu tenho esse vídeo salvo no meu antigo iPhone 4S, mas a coisa estúpida não liga, fica presa na logo da Apple. Eu não quero redefinir esse telefone até conseguir tirar o vídeo de alguma forma. Meus amigos acreditam firmemente que a mulher no vídeo era uma pessoa viva real, que também estava no cemitério naquela noite. Mas eu, que fui o único a encontrá-la, e só consegui vê-la na tela do meu celular. Bem, digamos apenas que eu nunca fui um crente no paranormal até aquela noite. Isso aconteceu em outubro passado, próximo ao Dia das Bruxas. Meus pais e irmão estavam fazendo uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo para ajudar minha avó a se mudar para nossa casa, e eles não retornariam por alguns dias. Naturalmente, pensei que seria bom ter a casa só para mim por alguns dias, em vez de viajar horas de carro. Na segunda noite, aproveitando o tempo sozinho em casa, meu coração disparou quando ouvi um barulho na janela do meu quarto, quase como se alguém tivesse batido com a mão. Minha casa é de um andar, localizada em uma área rural com poucos vizinhos. Após descartar a possibilidade de ser algum animal ou algo natural, decidi verificar por mim mesmo. Abri as persianas na esperança de ver alguém correndo, torcendo para que fosse apenas uma brincadeira. Fiquei frustrado ao não encontrar ninguém. Mas o que aconteceu a seguir transformou a situação de confusa para assustadora. Comecei a ouvir a maçaneta da porta sendo forçada, sacudida e torcida, quase como se fosse um estrondo. Isso fez com que meu cachorro começasse a latir alto, aumentando minha adrenalina na situação. O que diabos está acontecendo? Pensei. Ainda considerando a possibilidade de ser uma brincadeira de algum dos poucos amigos que eu tinha na região, comecei a gravar um vídeo no Snapchat para enviar a um deles, na esperança de confirmar que era apenas uma brincadeira. No primeiro vídeo, apareço alguns metros atrás da porta, tentando gravar o momento em que ela seria movida novamente. Eventualmente, tentei gravar o exterior através das portas de vidro. O vídeo termina quando fico apavorado ao ouvir atrás de mim a porta dos fundos do pátio com tela sendo forçada e aberta. Antes que eu pudesse virar meu telefone, ele caiu no chão. Enviei o primeiro vídeo para meus 3 amigos, perguntando quem estava do lado de fora da minha casa, ainda incapaz de entrar. Fiquei assustado ao perceber que eles não tinham medo de tentar, mas espero alguns minutos. 2 dos meus amigos enviaram fotos de suas casas, alegando sua inocência e pedindo para eu mantê-los atualizados. Ainda um pouco assustado, percebi que meu último amigo, o Lucas, abriu o Snap, mas não respondeu. Ironicamente, ele seria a única pessoa do meu grupo que tentaria algo assim. Sentindo-me mais confiante de que era o Lucas, decidi iniciar um novo vídeo com flash e tentar dar uma olhada no quintal, caso houvesse alguém lá fora. Caminhei pelo quintal de grama, certificando-me de que a porta da frente estava trancada. Esperava que o Lucas aparecesse para me assustar e verifiquei atrás de alguns arbustos e pedaços de madeira ao lado da casa. No entanto, fui recebido apenas pela escuridão e pelo silêncio. Após apenas 15 segundos ao ar livre,
Já me sentia imediatamente desconfortável com a situação em que me encontrava. Meus medos estavam tomando conta de mim e decidi simplesmente voltar para dentro. Interrompi o vídeo e retornei para a sala de estar. Finalmente, o Lucas respondeu a minha mensagem, fazendo minha respiração parar quando vi uma foto dele na cama com a namorada dizendo: "O que diabos está acontecendo? Chame a polícia." Liguei imediatamente para o 190 e certifiquei-me de que nenhuma janela ou porta poderia ser aberta. Fui aconselhado a manter todas as portas trancadas e ligar de volta se ouvisse qualquer ruído alto de entrada. Foi apenas alguns dias depois que decidi rever os vídeos salvos e encontrei uma figura negra assustadora me observando por trás do meu galpão de ferramentas, enquanto eu procurava entre os restos de madeira e arbustos, parecendo quase como se estivessem decidindo se me atacariam ou não. Vê-la pela primeira vez, e até mesmo agora me faz sentir vontade de vomitar de medo. Nada aconteceu desde então, mas ainda me pergunto como alguém sabia que eu estava sozinho naquele dia, e o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito contato visual com a figura que observava do canto daquele galpão. Eu sou um adolescente de 17 anos que mora em um pequeno bairro no centro-oeste do Brasil. O bairro onde moro é uma comunidade unida, onde todos se conhecem e geralmente são amigáveis uns com os outros. Minha rua é uma pequena rua sem saída, com 3 casas de cada lado e uma no final da própria rua. Ela está localizada em uma pequena colina, e na parte inferior há um lago cercado por uma floresta e outras casas. A floresta não é muito densa, mas está longe de qualquer cidade densamente povoada e fica muito tranquila à noite, exceto pelos latidos de alguns cachorros, e em raras ocasiões é possível ouvir um coiote ao longe. Uma noite, por volta das 2 da manhã, minha mãe e meu irmão mais velho, com quem moro, estavam em seus respectivos quartos dormindo, ou apenas mantendo-se ocupados. Eu também estava prestes a dormir, e naquele momento, estava apenas descansando e assistindo a um vídeo do YouTube na cama. Enquanto assistia a alguns vídeos, ouvi um som estranho vindo do meu quarto. Era um tipo de batida suave, como se alguém tivesse batido levemente na parede em frente à minha cama. No início, não fiquei alarmado, imaginando que era o meu gato pulando na cama para dormir aos meus pés. Eu me sentei para ver o que ele estava fazendo, mas ele estava longe de ser encontrado. Na verdade, não havia nada no meu quarto fora do lugar ou que pudesse fazer um barulho como aquele. No entanto, não ouvi o barulho novamente, então voltei para o YouTube e, após algum tempo, esqueci completamente que isso havia acontecido. Isso foi até que ouvi outro barulho. Mas, infelizmente para mim, esse barulho não era um simples baque silencioso ou som de batida. Era algo muito mais perturbador vindo de fora, na direção do lago. Eu ouvi sons estridentes altos. Pensei que poderia ter sido algum tipo de animal, mas parecia estranhamente semelhante ao choro de uma criança. Talvez até mesmo um grito. Eu abri minha janela para ouvir melhor o que estava acontecendo e gravei para mostrar ao meu amigo. Nessa altura, eu já estava começando a ficar um pouco assustado, então fui ao quarto do meu irmão para ver se ele também tinha ouvido. Eu estava esperando que talvez tudo estivesse apenas na minha cabeça e que eu estivesse apenas cansado, mas não. Ele também ouviu. O amigo para quem enviei a gravação ficou assustado e disse que parecia um animal em dor ou uma criança chorando. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais assustador ficava. Se era um animal em dor, porque nunca tinha ouvido um som remotamente parecido com isso nos muitos anos que vivi nesta casa. Também não soava nem remotamente parecido com uma raposa, um coiote ou qualquer animal que eu conhecesse. Além disso, esta floresta não é grande o suficiente para abrigar um animal muito maior do que isso. E se fosse uma criança, por que estaria sozinha, gritando e chorando na floresta no meio da noite? Então, houve aquele baque que ouvi mais cedo naquela noite. Será que de alguma forma está relacionado, ou é apenas uma coincidência que ouvi 2 sons assustadores em questão de minutos? Até hoje, nenhum de nós conseguiu realmente descobrir o que poderia ter causado esses sons. Desde então, não ouvi mais nenhum tipo de ruído semelhante, e por isso fico aliviado. No entanto,
Ainda me assusta pensar que nenhum de nós conseguiu desvendar o mistério por trás desses sons perturbadores. É um lembrete constante de como coisas inexplicáveis podem acontecer, mesmo em uma comunidade tranquila e familiar como a minha. Eu moro em um apartamento em uma casa de 2 famílias. Minha moradia está no nível inferior, enquanto o proprietário, o Carlos, mora no andar de cima. Ele está frequentemente fora, já que possui várias propriedades, então ele não está presente com frequência. Eu e o Carlos nos tornamos praticamente amigos nesse tempo, e ele costuma me avisar quando vai ficar fora por longos períodos. Nessa história em particular, o Carlos me disse que estaria ausente por 2 semanas, pois teria que viajar para outro estado. Ele me informou para que eu soubesse que poderia estacionar meus 2 carros na entrada. Passo a maior parte das minhas noites na sala, lendo. Meu apartamento tem acesso à porta dos fundos, que leva ao deck externo. Talvez você possa adivinhar para onde essa história está indo. Eu estava lendo meu livro no sofá da sala, perto da luminária, em total silêncio, enquanto ouvia os grilos do lado de fora, exatamente como eu gosto. De repente, houve um barulho alto e distintivo, um estrondo no vidro da porta de correr dos fundos. Obviamente, eu pulei de susto, já que ninguém deveria estar batendo lá fora. Pensei que talvez o Carlos tivesse voltado mais cedo, mas isso parecia improvável. Era um som único, embora pudesse ser uma raposa ou um gambá correndo e batendo por acidente. Mesmo assim, decidi conferir. Eu afastei a cortina da porta, abri caminho pela iluminação do deck e acendi a luz. O deck estava limpo, como eu imaginava que estaria. Moro na cidade mais tranquila de todas, onde nunca ocorrem arrombamentos. Fechei a persiana da porta novamente, embora ainda me sentisse um pouco desconfortável com a ideia de que alguém estivesse lá fora, no escuro, apenas me observando. Acho que é um sentimento bastante normal. Passou um tempo, já que terminei outro capítulo inteiro do meu livro, quando aconteceu novamente. Desta vez, não foi apenas um estrondo isolado, mas uma série de batidas ou pancadas deliberadas no vidro. Alguém tinha passado por um tempo considerável. Desliguei a lâmpada e foi quando peguei meu celular e comecei a gravar. Abri a persiana e liguei as luzes do deck. Os barulhos pararam e não havia uma única pessoa à vista, nem mesmo um animal. Olhei ao redor do deck para ver se talvez alguém tivesse pulado a grade, mas não havia nada. Não fiquei do lado de fora por muito tempo. Eu não conseguia trancar aquela porta rápido o suficiente quando voltei para dentro. Nesse ponto, fui direto para o meu quarto, fechei a porta e me deitei na cama. Eu não tinha ideia do que acabara de presenciar lá fora. Como poderia haver batidas na porta 1 segundo e no segundo seguinte não haver ninguém? Chamei aquela noite de uma noite em que eu não planejava sair do meu quarto novamente. Passei algum tempo navegando no Instagram e no YouTube no meu celular. Depois de um tempo, desliguei-o e tentei dormir em silêncio pelo resto da noite. Mas de repente, bem ao pé da minha cama, ouvi um barulho, o som de alguém exalando. Eu gritei e corri para acender a luz. Quando a iluminação encheu o quarto, vi que estava vazio. Fiquei paralisado, respirando pesadamente por um momento, tentando entender o que acabara de acontecer. Procurei debaixo da cama e dentro do armário, mas não havia alma viva na sala. Eu sei o que ouvi. Não estava na minha imaginação. Assim como a porta batendo não estava na minha imaginação. Passei o resto da noite na cama, embora não me sentisse muito mais seguro lá dentro, com medo de ouvir as batidas na porta dos fundos novamente. Foi uma noite relativamente sem sono para mim. O Carlos me disse que nunca tinha experimentado algo assim e não conseguia pensar em ninguém que poderia querer me assustar. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais até aquela noite. Não tive nenhuma experiência tão intensa desde então. Por mais assustador que tenha sido, acredito que sempre haja uma explicação racional para os eventos que vivenciamos. Talvez tenha sido apenas uma coincidência estranha, um animal curioso, ou até mesmo alguém brincando uma pegadinha de mau gosto. No entanto, confesso que mesmo agora, de vez em quando, olho para a porta dos fundos com uma leve sensação de inquietação.